Seção 2. Da responsabilidade das partes por dano processual. Artigo 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que 1. Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. 2. Alterar a verdade dos fatos. 3. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 4. Opuser resistência justificada ao andamento do processo. 5. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 6. Provocar incidente manifestamente infundado. 8. Interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Artigo 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º. Quando forem 2 ou mais litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Parágrafo 2º. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo 3º. O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Maria, aqui a gente tem que ficar atento à questão do valor da multa de litigância de má-fé e ao valor ou a percentagem da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aquela, ou seja, a multa referente ao ato atentatório à dignidade da justiça será de até 20% do valor da causa. Já a multa pertinente à má-fé, à litigância de má-fé, ela varia de 1 a 10% sobre o valor atualizado da causa. Okay? Seção 3. Das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. Artigo 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos dados que realizarem ou requererem o processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final, ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Parágrafo 1º. Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo 2º. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Aqui, Maria, não tem dúvida, né? Cada parte vai pagar, adiantar as despesas pertinentes aos atos que elas praticarem, porém, os atos determinados de ofício pelo juiz ou a requerimento do MP ficam a cargo do autor. E, obviamente, essas despesas elas serão devolvidas, né, se no final a outra parte for vencida. Eu tenho uma questãozinha aqui que diz assim, ó, perícias requeridas pelo Ministério Público, nos casos em que este atue como parte ou fiscal da ordem jurídica, não serão realizadas por entidades públicas e deverão ser pagas de forma adiantada pela Fazenda Pública a que o MP esteja vinculado. A questão está errada porque a gente sabe que os atos determinados de ofício pelo juiz ou a requerimento do MP, quando ele atua como fiscal da ordem jurídica, devem ser adiantadas pelo autor. Artigo 83. O autor
brasileiro ou estrangeiro que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo, prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Parágrafo 1º. Não se exigirá caução de que trata o caput, 1. Quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. 2. Na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento da sentença. E 3. Na reconvenção. Parágrafo 2º. Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a quantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. Artigo 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor. São os famosos honorários sucumbenciais. Parágrafo 1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Atendidos: 1. O grau de zelo do profissional. 2. O lugar de prestação do serviço. 3. A natureza e a importância da causa. 4. O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos 1 a 4 do parágrafo 2º e os seguintes percentuais. 1. Mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. 2. Mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. 3. Mínimo de 5% e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. 4. Mínimo de 3% e máximo de 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 salários mínimos até 100.000 salários mínimos. 5. Mínimo de 1% e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 salários mínimos. Parágrafo 4º. Em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, 1. Os percentuais previstos nos incisos 1 a 5 devem ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença. 2. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos 1 a 5 somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 3. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. 4. Será considerado salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida ou o que estiver em vigor na data de decisão de liquidação. Parágrafo 5º. Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Parágrafo 6º. Os limites e critérios previstos nos parágrafos 2º e 3º
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Parágrafo 7º. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que exige expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Parágrafo 8º. Nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Parágrafo 9º. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 prestações vincendas. Parágrafo 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Parágrafo 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Parágrafo 12. Os honorários referidos no parágrafo 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no artigo 77. Parágrafo 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Parágrafo 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se-lhe à hipótese o disposto no parágrafo 14. Parágrafo 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 17. Os honorários são devidos quando o advogado atuar em causa própria. Parágrafo 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível autônoma para definição e cobrança. Parágrafo 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Esse artigo 85 e seus diversos parágrafos, bem assim 86, tem jurisprudência do STF. Diz assim, é legítima a execução de honorários sucumbenciais proporcional à respectiva fração de cada um dos substituídos processuais em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Está no informativo 812 do STF. Outro. Após 18 de março de 2016, data de início da vigência do novo CPC, é possível condenar a parte sucumbente a honorários advocatícios na hipótese de o recurso de embargo de declaração interposto perante o tribunal não atender aos requisitos previstos no artigo 1022 e tampouco se enquadrar em situações excepcionais que autorizem a concessão dos efeitos infringentes. Informativo 829. Próximo. Não é abusiva a cláusula prevista em contrato de adesão que impõe ao consumidor mora
a obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes da cobrança extrajudicial. Informativo 574. Que E, por interessante, fim, hein? não é? O informativo 588 do STJ, que diz: aplica-se a dispensa de condenação em honorários advocatícios prevista no artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 10.522 de 2002, na hipótese em que a Fazenda Nacional contesta a demanda, mas, ato contínuo, antes do pronunciamento do juízo ou da parte contrária, apresenta a petição em que reconhece a procedência do pedido e requer a desconsideração da peça contestatória. Enunciado administrativo número 7 do STJ, diz: somente nos recursos interpostos contra a decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Na linha do decidido pelo STJ, deixa-se de aplicar honorários sucumbenciais recursais nos termos do enunciado 16 da Infam, que diz: não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. E a última jurisprudência: é cabível a fixação de honorários recursais prevista no artigo 85.11 do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida. Informativo 841 do STF.